E aí, marxistas e keynesianos, nesse vídeo eu quero dar um conselho para vocês de algo que eu aprendi na prática. Ninguém me elucidou sobre isso, eu tive que aprender, tipo, ou eu aprendia para meio que, não diria evoluir, né, mas para poder seguir em frente, ou então eu ia ficar travado nisso, que é a raiva que você sente contra o Estado. Basicamente, se tu deixar, essa raiva te consome, velho. Te consome de uma forma gigantesca, gigantesca pra caramba. Principalmente se tu tem vontade de fazer alguma coisa que seria algo simples e tu não consegue justamente por causa do Estado. Eu passei um período, basicamente, nos últimos meses ali de 2018, sem conseguir trabalho. Passei mais ou menos uns 4 meses ali, caçando trampo. E até eu conseguir, velho, eu tava muito irado. Eu basicamente ficava estressado todo santo dia e o tempo inteiro por causa disso. Porque eu sabia que há uma limitação das pessoas que não têm tanta experiência profissional, justamente por causa das leis trabalhistas. Inclusive, eu criei o canal nesse período porque aliou-se a essa raiva, por causa da falta de trabalho, junto com a questão da galera votar, velho. A galera tá disseminando a ideia de libertários votarem, de escolherem políticos. Isso é algo que me causa ojeriza. Mas então, por causa dessa raiva, eu senti que eu tava começando a ser consumido. Inclusive, foi por isso que eu apaguei o Facebook e o Twitter. Foi um dos motivos. Mas então, se tu deixar essa raiva te consumir, tu começa a ficar cego. Porque é muito comum ver pessoas medianas dizendo o seguinte: o Estado deve fazer isso, ou o Estado não deve fazer aquilo, ou o Estado deve proibir isso, ou permitir aquilo. Isso é muito comum. Só que quando tu começa a estudar o libertarianismo, quando tu começa a estudar o anarcocapitalismo, a escola austríaca de economia, tu percebe que a questão é muito mais profunda do que isso. As questões passam a ser a seguinte: o Estado não é capaz de fazer isso. O Estado só é capaz de fazer isso assim, de forma perversa. Ou então, o Estado está fazendo algo que é antiético. Ou o Estado está impedindo que pessoas ajam de forma ética. Então, se torna um pouco mais profundo, né? Não se torna mais essa crítica vazia que a gente escuta à torto e à direita por basicamente a maioria das pessoas, sabe? Então, tenham muito cuidado com isso. De verdade, se você não conseguir canalizar essa raiva para algo construtivo, tu vai começar a se perder. Eu basicamente passei muito tempo canalizando essa raiva para os estudos, mas era algo que ocorria só porque eu queria estudar, sabe? Eu penso até hoje, poxa, o Estado me atrapalha muito, né, em algumas questões e ele só vai deixar de me atrapalhar se eu conseguir estudar, me aprimorar, sei lá, me aperfeiçoar o suficiente, se eu aprimorar minha capacidade de pensar com competência o suficiente para que eu consiga meio que fugir do Estado. E quando eu falo fugir do Estado é tanto no sentido figurado quanto no sentido literal, sabe? Eu quero meio que ir para um Estado que degrade menos minha propriedade privada, que impeça menos que eu acumule riqueza, que eu acumule capital, que eu me torne uma pessoa mais tranquila, por assim dizer, financeiramente falando. Então, velho, muito cuidado com essa raiva. Se você não conseguir canalizar a sua raiva para algo construtivo, se você simplesmente ficar alimentando essa raiva, alimentando essa raiva, alimentando essa raiva e não conseguir uh, expor isso de forma que essa raiva, esse estresse diminua, realmente isso vai começar a te fazer mal. De verdade mesmo. No meu caso, eu consegui me aliviar por causa do canal, certo? É um dos principais motivos do teu canal. Primeiramente, porque eu queria aliviar o estresse e a raiva. Podem ver, o primeiro vídeo do canal foi eu falando sobre a questão do voto. Eu peguei uma constituição lá que eu achei e botei um papel higiênico dentro assim e usei como thumbnail, porque foi a primeira coisa que eu pensei. Eu tava realmente irado, irado, irado. Segundo, porque gravando assim sem cortes, melhora sua retórica, melhora sua oratória, e isso é algo extremamente importante quando você quer convencer outras pessoas. Mas é óbvio, né, que isso é só um artifício, o que importa de verdade são as suas ideias. É o segundo motivo. E o terceiro motivo é que simplesmente eu posso gravar mensagens para o eu do futuro quando eu tô pensando umas determinadas coisas. Tipo, eu tô pensando agora, sabe? Eu sei que vai chegar um momento em que eu vou sentir muita raiva do Estado de novo. Eu já sinto, na verdade, só que eu vou sentir raiva a ponto de, sei lá, velho, não conseguir pensar direito. Eu vou voltar no canal, vou assistir os meus vídeos e eu vou conseguir lembrar com lucidez das coisas que eu tô passando agora, que eu tô falando pra vocês, mas que também são pra mim no futuro. Então, é muito preocupante essa questão da raiva e muita gente entra no libertarianismo, na verdade, começa a entender um pouco da lógica do mercado, a lógica do anarcocapitalismo e não percebe que você começa a entrar em uma espiral e, cara, se isso não for contido, se tu não conseguir conter
essa característica de sentir um ódio mortal ao Estado, se tu não conseguir fazer com que isso seja dissipado aos poucos, sei lá, velho, tu vai meio que começar a estragar a tua vida, porque tu não vai ter mais paciência para discutir com ninguém, para conversar com ninguém, para convencer ninguém. Eu não sei porquê, mas eu acho que ficou um pouco mais escuro aqui agora, sabe? É algo que, por exemplo, chega uma pessoa que é sócia e ela quer conversar contigo sobre alguma coisa. E aí ela fala, ah, não, porque o Estado não faz isso, não faz aquilo. Velho, tu vai começar a gritar com a pessoa. Isso é horrível. Eu ia dizer isso é excelente, porque tô bastante cansado. Mas isso é horrível. Tu não deve tratar as pessoas assim, certo? Elas são pessoas que têm um grande potencial para serem tuas aliadas. Afinal de contas, elas têm propriedade privada, elas querem que a sua propriedade seja defendida, elas só acham que isso pode ser feito pelo Estado, que não pode, né? Como eu falei antes, é uma crítica muito rasa você dizer, ah, não, o Estado não me protege. É porque o Estado não consegue te proteger, porque, por definição, ele é a instituição que sistematiza completamente a agressão contra tu, contra a tua propriedade privada. Então, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Tomem cuidado com essa raiva. Canalizem essa raiva para algo que seja positivo, né? Usem ela como um estímulo para que vocês estudem, para que vocês se esforcem, para que vocês tentem fugir do Estado. Isso, quando eu falo fugir do Estado, não necessariamente é de forma literal, como eu disse antes, mas simplesmente, sei lá, velho, tu conseguir atuar em áreas de mercado onde o Estado ainda não consegue depredar tua propriedade privada, ele não consegue minar tua capacidade produtiva. Isso é a coisa mais importante que vocês podem fazer. Porque a partir do momento que vocês fazem isso e vocês progridem, vocês se tornam exemplos para que outras pessoas o sigam. E assim vocês basicamente estão participando do processo civilizatório que é de imitação de bons exemplos, de forma resumidamente. Falando de forma resumida, na verdade. Então eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Vocês podem patrocinar o canal através do Apoia-se que está aí na descrição. Tem links para listas de leitura, se vocês comprarem qualquer livro dessas listas, ou se vocês acessarem esses links aí embaixo e comprarem alguma coisa na Amazon, vocês ajudam o canal, porque eu sou patrocinado por eles. Na verdade, patrocinado não, eu sou parceiro deles, eu sou associado a eles, né? Patrocinado, queria eu, seria excelente. Amazon, me patrocine, será maravilhoso. Beleza? Vou ficando por aqui.